A gente está de volta e estamos felizes de estar aqui. Agora eu tenho um recado dos Estados Unidos para você. Ele ficou com saudade de você e quer que você lá. Aí você pode dizer, como assim, pastor? A gente saiu de lá com o povo pedindo para a gente ficar. Por quê? Porque a gente não estava olhando para os olhos naturais. Os olhos naturais podem ser completamente indiferentes àquilo que a gente está fazendo, mas os olhos proféticos já falam a respeito de um povo clamando por uma mensagem. E eu quero olhar aquela nação com os meus olhos proféticos e não com os meus olhos naturais. Eu quero olhar aquela nação convidando a gente para ir lá, querendo aquilo que a gente tem, desejando o mover do Espírito e a palavra de Deus que habita ricamente dentro do nosso coração. Eu quero olhar com os olhos que Paulo olhou para a Macedônia, em sonho profético, dizendo, passa para cá e nos ajuda. Não tinha ninguém clamando, ele não recebeu uma carta natural, ele não recebeu uma indicação de ir para lá. Ele viu com os olhos proféticos em sonho, as pessoas lá clamando e disse, passa para cá e nos ajuda. E é com esses olhos que eu enxergo todos os desafios que Deus coloca na nossa frente. Eu olho para aquela nação com os olhos proféticos e vejo ela clamando por cada um de nós que está aqui, para levar aquilo que ardentemente abunda nesse lugar, amém? Então, recebe aí o seu convite, a sua anotação e começa a olhar com os olhos da fé, um povo que clama por aquilo que você tem. Amém? A gente vai iniciar uma jornada, eu vou estar ministrando aqui, é lógico que Cláudia vai ministrar no domingo de manhã, fica animado já, mas eu vou voltar no domingo à noite e a gente vai continuar no assunto, a gente vai falar sobre fé. Estou empolgado com fé. Fé faz você viver aquilo que você não é capaz de viver. A fé abre portas que naturalmente não estavam disponíveis para você. A fé não é uma ferramenta para você resolver problema. A fé é um estilo de vida para se viver. Essa frase não é minha, é uma frase deduzida dentro de toda uma jornada no Rema. E eu pensava que era Kenneth Hagin que tinha falado essa palavra, essa frase. Mas não existe nada escrito sobre isso para a gente confirmar. Mas eu fui atrás de ver e achei uma citação do reverendo Stokes Adjuon. Olha que onda. Reverendo Stokes, o brother Stokes, ele é bem conhecido no Rema nos Estados Unidos. E quando a gente estava agora, quando a gente foi no Homecoming lá nos Estados Unidos, no Rema, ele ministrou lá no Homecoming, né? Ele é o diretor do Rema, do Rema Nigéria. E ele está há 30 anos no ministério. E ele fala uma frase interessante que está no The Basics of Faith. É um artigo que está lá no Rema, relacionado à ministração que ele tinha feito em 2014. O reverendo Stokes, ele fala assim, a fé não é o esquema para ficar rico rápido. Nem é um botão de pânico. Quando você não sabe o que fazer, você aciona o botão. A fé é um estilo de vida, deveria ser o estilo de vida de todo cristão. Como não tem como falar de fé e a gente não citar o irmão Hagin fala no livro Alimento da Fé Devocionais, que temos aí, tem, Adriana, Alimento da Fé? Tem? Está em falta, mas você pode encomendar que a gente pede. Nesse livro, O Alimento da Fé, os devocionais do irmão Hagin, ele diz assim, a vida de fé é a vida mais bela do mundo. É a vida que Deus quer que vivamos e o caminho que Ele deseja que sigamos. Fé não é um instrumento. Fé é uma vida a ser vivida, é um convite de Deus para viver no impossível natural, mas naquilo que é extremamente possível para Ele. Para a gente manifesta o sobrenatural. Você olhar para uma montanha e dizer para ela que ela se mova, isso é crer no sobrenatural. Mas quantas montanhas nós não temos na nossa frente agora? Quantos desafios nós não temos se levantando contrário àquilo que Deus falou? Agora, se Deus falou algo e existe uma montanha entre aquilo que Deus falou e a realização para a gente, como crente religioso, a gente diz, se Deus quiser, Ele tira essa montanha. O religioso fala isso, a religião fala, se é a vontade de Deus, vai acontecer independentemente, mas isso não é a realidade que a gente encontra na Bíblia, não é o convite que a gente encontra na Bíblia. A Bíblia nos convida a viver o impossível mediante uma posição.
Eu preciso me posicionar em fé para que as coisas aconteçam. E a Bíblia em Marcos 11, 22, 23 e 24 diz que devemos ter a fé do tipo de Deus e porque todo aquele que diz, que fala, que abre a sua boca, que ousa falar para a sua montanha, sem duvidar com o seu coração, levanta-se e joga no mar, vai acontecer aquilo que ele falou. E ele continua, por causa dessa realidade, crer com o coração, confessar com a sua boca, tudo que em oração pedires, crede que recebesse, que assim será convosco. Então é um convite a vivenciar, a se posicionar em cima de verdades que são superiores a nós mesmos e chamar a existência. Nós precisamos nos comprometer com a vida de fé, ao ponto que aquilo que a gente fala está alinhado com aquilo que a gente crê e não com aquilo que a gente vê. Porque o que nós vemos quer nos limitar, conformar a viver numa vida que o estilo de vida dessa vida lá fora está abaixo daquilo que Deus fez para nós. Porque tudo que nós vemos aí fora está de alguma maneira comprometido com o pecado original de Adão, corrompido. Só vai ser completamente renovado no milênio, no governo de Jesus. Quando Jesus estiver aqui na terra reinando, e vão ser 1000 anos, a gente vai viver uma experiência terrena de céus completamente na terra. Mas hoje Deus nos convida a manifestar céus. Ele ainda não é. Vamos lá, deixa eu me explicar melhor. No milênio, céus na terra por causa de Cristo. Hoje, onde nós vivemos, agora, nessa estação, nesse tempo da graça, nós liberamos o céu. O que está aí fora ainda não é céus na terra. Com o milênio de Cristo, o que a gente vai ver é céus na terra. Ok? Hoje nós vemos a terra como ela está, mas agimos de acordo com os céus. Hoje nós temos ponto de contato celestial e nós somos o ponto de contato celestial de liberações de verdades celestiais aqui na terra. Você percebe a diferença? Milênio, céu na terra. Tudo que a gente vê está em conformação ao reinado de Cristo. Nessa estação que nós vivemos, terra corrompida, mas nós somos o ponto de contato. Nós devemos liberar céus na terra. Tudo que você falar vai acontecer. Então, fé é um convite de um estilo de vida. Não se enfade de viver na fé. E eu digo isso porque eu já me enfadei de viver na fé lá atrás. Porque a gente cria, acontecia, e qual era a próxima proposta? Crer de novo. E aquilo começou a me enfadar. Estou enfadado. Abusei. Como menino pequeno, que quando começa a ir para a escola, abusa. Menino, você já viu que menino, quando começa a ir para a escola, ele gosta. Tira a fase de adaptação, do choro. Mas, de repente, eu encontrava meus filhos dizendo, as férias vão acabar. Eles era pequenininho. Se disser no tamanho que eles estão hoje, que a férias vai acabar, eles passam uma semana de lundum. Porque vai acabar no final da semana. Porque eles enfadam do dia a dia. Quando é pequeno é tudo novidade, é amiguinho, é não sei o quê, só vai para brincar mesmo. Acho o máximo. Mas hoje em dia, que tem muita matéria, cada vez que volta com 3 livros para estudar, eles estão enfadados. Então tem muito crente enfadado de viver pela fé. Por quê? Porque está só carregando o trabalho. A alegria do conhecimento, no caso deles, se perde em meio a eles estudarem aquilo que eles não querem estudar. O crente se perde no ter que crer todo dia, ele se perde no crer e perde a bênção que é um relacionamento de fé com Deus. Vamos chegar lá. Em Hebreus 10, 38. Você gosta de Bíblia? Amém. Então vamos ver Bíblia, né? Hebreus 10, 38 diz que, todavia, o meu justo, diga meu, viverá pela... Oh, que coisa linda. Deus personifica você. Eu não sei se você viu, eu fiz uma postagem de amor. Porque ontem foi o aniversário da minha gata.
E a gente vivenciou, eu estava meditando justamente nessa personificação de como Deus traz um plano que é master para a humanidade, como Ele faz ser pessoal para a gente. Como Deus, num plano master de Cristo, vir morrer para salvar toda a humanidade, Ele tem o cuidado de satisfazer os nossos sonhos e desejos. Deus, Ele salvou a toda a humanidade, mas Ele se importa conosco. Ele prova a fidelidade dEle, sabendo quantos cabelos a gente tem na cabeça. E para alguns aqui talvez seja fácil, não vou nem olhar para quem tem pouco cabelo na cabeça. Mas para outros, olha a quantidade de cabelo. Eu não sei quantos cabelos eu tenho na cabeça, mas Deus sabe por quê? Porque Ele se importa. Ele se importa individualmente com cada um de nós. Essa é a fidelidade dEle manifesta para a gente. E apesar dEle ser extremamente grandioso e profundo, Ele está querendo satisfazer pequenos sonhos e desejos da gente. Então, Ele personifica a palavra dEle. Ele diz o meu justo. Ele não diz os meus justos viverão. Ele não, como se fôssemos exército e tanto faz quem morre na trincheira. Não, é o meu. Ele olha para a gente, cada um individualmente. E Ele está buscando algo nesse meu. Quando Ele personifica, quando Ele traz para si, quando Ele bota o selo, é meu. Ele está dizendo que temos acesso. Eu não sei se você entende assim, mas a minha cabeça está viajando nesse negócio assim, do acesso íntimo, de quando você escolhe por Ele, você está escolhendo andar junto com Ele, do lado dEle, coladinho com Ele. É como se as portas dEle se abrissem quando você decide crer naquilo que Ele falou. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Qual é a alegria de Deus? Você avançar, você ir para frente, você crescer, você evoluir, você sair desse negócio, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, acaba dia, começa dia, a gente igual a mesma coisa. Não pode ser assim. Existem desafios de fé que talvez você esteja perdendo na jornada. Porque, meu irmão, a palavra nos desafia. Eu não sei se você lê a Bíblia sendo desafiado. A Bíblia me desafia todo dia, porque o padrão que Deus estabelece é um padrão muito alto. Deus estabelece padrões de santidade, padrões de prosperidade. Eu sou desafiado pela minha esposa sempre nessa área de prosperidade. Toda vez que ela chega e joga na mesa, eu digo, meu Deus do céu. Mas apesar dela me desafiar, 51 anos me desafiando, não faz isso todo o tempo que a gente se conhece, mas apesar dela me desafiar nesse tempo todo que a gente se conhece, apesar dela me desafiar, a Bíblia me desafia muito acima. É fichinha o que Cláudia propõe, baseado no que a Bíblia está propondo. Abaixo, minha filha, abaixo. E olha que ela propõe coisa grande, mas a Bíblia nos joga mais para cima ainda. Ela propõe... Meu irmão, se você está dizendo, esse pastor é muito exagerado, eu vou dizer o seguinte. Calma. Quando a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, você já está vivendo essa plenitude dessa revelação? Você está vivendo tudo? Não desafia você não, porque me desafia. A Bíblia nos desafia. A Bíblia nos desafia a dizer que nenhuma enfermidade, nenhum sintoma, nenhuma dor. Quando tem uma dor assim, eu digo, eita, desafiado pela palavra. Agora, o que é que essas coisas que vêm contrário lhe incita? Quando se levanta algo contrário do que a Bíblia fala, o que é que ela tem levantado dentro de você? Porque se tem levantado a hiena do desenho animado, ó dor, ó vida... azar, o Lipe, né? Aquela hiena. Quem é mais novinho não conhece essa hiena. A gente só vê os velhinhos dizendo, eita, essa hiena eu conheço. O novinho fala, que hiena? Mas se ela tem levantado o guiné dentro de você, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Se ela tem levantado isso, significa que você não está numa atitude de fé, mas de conformação.
Se o problema lhe desafia ao ponto de você querer parar, significa que o seu posicionamento é de conformidade com o mundo, porque o mundo determina para onde você vai. Agora, se o problema, quando ele se levanta, arrasta de tua indignação, de não conformidade, eu digo, eita, que eu me recuso a sentir essa dor. Mas como é que você se recusa a sentir uma dor que você está sentindo? Que loucura, como é que é isso? A Rutinha fica aqui assim batendo e você não consegue entender na sua cabeça como o problema está aqui, e como a palavra está dizendo que é para eu viver isso daqui. Essa sua escolha, esse seu momento, determina com quem você vai se relacionar. Se você se conforma com o mundo, seu relacionamento vai ser com o problema e com as coisas do mundo. Mas se você se conforma com a palavra, seu relacionamento é divino. Eu disse, Pai, eu não sei como é que isso funciona, eu não sei, mas Tu falou, eu acredito. Tu falou, eu creio. Então, a situação vem espremer o que existe de melhor ou de pior dentro de você. Porque se aperta, você desiste, você não estava numa situação de crença, mas numa situação de conformidade. Mas se encontrar numa situação de conformidade, é muito bom, porque você se acha, se vê onde está e cai fora de lá. Pula-se embora na palavra. Essa é a grande desgraça do desgraçado. Ele passa uma vida te trazendo opresso, te trazendo cativo, como aquela mulher que Jesus falou, quantos anos ela estava oprimida do diabo? Que estava encurvada, que ele cura, 18 anos encurvada, cativa do inferno, e num encontro com Jesus. Essa é a desgraça do desgraçado. Ele pode te trazer muitos anos cativo, mas uma revelação de Cristo te liberta. E faz você se posicionar em cima da verdade. E aquilo agora não tem mais como lhe pegar, porque a sua submissão ou a sua conformidade à situação é que te mantinha cativo. Agora, a sua submissão e a sua conformidade com a palavra te traz liberdade. Libertação. Bíblia. Vamos. Hebreus 10, 23, volta um pouquinho aí, você já está no 10, 23. A Bíblia diz, guardemos firme a confissão, não muda aquilo que você fala. Guardemos firme a nossa confissão do que da esperança. O que é a esperança? Coisas que ainda não são, naturalmente falando, ok? Ainda não são naturalmente, mas eu estou fazendo o quê? Chamando à existência aquilo que não é como se já, porque ele já é. Tem um lugar onde a palavra de Deus já é. Tem um lugar nele que a palavra dele já é. Eu gosto dessa ideia. Deus está além do tempo. Ele não se submete ao tempo. Ele não precisa do tempo porque ele criou o tempo. Alguém que cria o tempo não se submete ao tempo porque senão não tinha criado. Então Deus é atemporal. Ele é eterno. Ele não tem criação. Ele não tem fim. Ele cria o tempo e ele observa o tempo como uma coisa única. Para Deus, amanhã e ontem é hoje. Se você pensar numa linha de tempo escrita na folha, Deus é a folha. Para Ele, amanhã, já. Então, a coisa que a gente está esperando, porque a gente se submete ao tempo, as coisas que a gente está esperando acontecer, para Deus hoje já é. Porque Ele é eterno. Então, aquilo que não é para a gente hoje, para Deus já é, porque Ele já está no amanhã. Você percebe isso? Agora, o que é fé? Um convite a tocar na eternidade. Um convite a visualizar como a folha vê, e não como a linha é. E quando a gente toca a eternidade, quando a gente vai para o lugar onde Deus está, a gente sai de lá convencido que hoje já é. Eita! Então a gente guarda firme a nossa confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é o quê? Então nossa vida de fé faz com que a gente tenha um relacionamento com aquele que é fiel.
Então a gente prova da fidelidade de Deus andando em fé. A vida de fé nos revela quem Deus é. E a gente tem experiências com Ele. Por isso que Ele quer que a gente viva em fé. Para que a gente tenha experiências com Ele, para a gente conhecer quem Ele é. Amém. João, no capítulo 15, no verso 5, e a gente vai ler até o 8, vamos lá. Jesus diz, eu sou o quê? Mas aí o pessoal foi devagar. Foi Rafael, hoje é Rafael. E tá bonito aí, nenhum resultado. João 15, 5. João 15, 5. Olha que coisa linda. Eu sou a... E vós são o quê? Diga, eu sou um raminho de Jesus. Oh, os raminhos. Vamos fazer as camisas. Os raminhos de Jesus. Raminho. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito... Fruto. Qual é a promessa? Fruto. Não, mas qual é a promessa? Fruto. Como eu sei que eu estou permanecendo? Se eu não frutifico, significa o quê? Que não estou permanecendo. Então precisa dar fruto, não precisa dar fruto? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem quem? Sem mim. O que é que a gente consegue fazer? O que é que a gente consegue fazer? Você precisa de Jesus? Porque senão você não consegue fazer? Tudo parte de Jesus, não tem nada de você fazer sem Jesus. Tudo parte de Jesus, nada que você vai fazer sem Jesus vai dar certo. Tudo parte de Jesus, nada que você vai fazer sem Jesus vai dar certo. Você acordou, você precisa, vai fazer o café da manhã, faça com Jesus. Está exagerando. Não! Tudo que você fizer, mas eu consigo fazer o café. Faz ruim. Façam com Jesus para você ver que é um café bom. Tudo que você for fazer, faça com. E ele continua. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhante ao ramo, e secará. E apanha e lança no fogo e queimam. Eita! Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será? Sim. E nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito, e assim vos tornareis os meus. Esse tornar discípulo, você não nasce discípulo, você se torna discípulo, e você se torna discípulo na jornada de fé, porque como é que eu permaneço em Jesus? O sinal é dar fruto, mas como é que ele disse aqui, quem permanece nele? Se ele nele, ele nele, se permaneceres na minha palavra. A vida de fé é ver a palavra, olhar a sua realidade e dizer, não quero essa realidade, eu quero essa daqui. E como é que você vai dar fruto? Manifestando a verdade bíblica na sua vida. Coisas se tornando reais em você. Meu irmão, ninguém vem para Jesus porque você é bonitão, não. Está lá feliz com aquele negócio bem cortado ali, ó. Ele está com tudo na régua, bigodinho na régua. Está todo bonitinho com a camisa goiaba ao leite. Porque não é rosa, né? É goiaba ao leite. Ele, Tiago, usando camisa goiaba com leite, né? É suco de goiaba com leite. Tá lá, ninguém vem porque a gente é bonito, não. Ninguém vem porque a igreja é gotosinha de ficar. Pode até vir porque achou bonito, porque a igreja tem um show de luz, um negócio. E não tem problema da igreja ter essas coisas. Se o mundo tem essas coisas, por que a igreja não pode ter? Aí o povo falando na internet, gastando o tempo de internet, a igreja, então vai para uma igreja no deserto, não tem problema se você gosta. João Batista, a igreja era cheia e era no deserto, não era não? Você gosta de igreja no deserto, vai na igreja no deserto. Você gosta de igreja que tem luz, ar-condicionado, com um canto bom para sentar, vá no canto que tem a povo para sentar. Mas nada disso é o que segura ninguém. Nada disso segura ninguém. O que segura? Pessoas vivendo a verdade bíblica e dando certo, funcionando.
Pessoas chegam com o casamento acabado, se submete à palavra, o casamento está restaurado. Pessoas chegam lisa, não tem nem a cachorra para arrastar. A cachorra comeram antes de vir para cá. Foi comer a cachorra. Ixi, cachorra feia, comida horrível. Mas não tem nem a cachorra para trazer para dentro da igreja. Mas chega na igreja, encontra essa palavra e estrutura a sua vida. Eu não estou dizendo ser milionário, ter apartamento, isso é leseira, isso é secundário. Eu estou dizendo estruturado, vivendo bem, tendo pão de cada dia, tendo dignidade dentro da sua casa para a sua família. Por causa de quê? Por causa da verdade da palavra. Por causa da verdade da Bíblia. Isso chama pessoas. As pessoas olham para você e dizem: eu quero o que esse ser humano tem. Não as coisas, mas o que está por dentro. Isso é que chama. Você prega com sua vida. Você prega com sua vida. Quando a gente ora a palavra de Deus, a gente está orando a resposta. Você sabia disso? Rapaz, qual seria a solução para esse meu problema? Quer orar a solução? Ore a palavra. Seu problema é financeiro, ore a palavra. Nunca vi o justo mendigar o pão e a sua descendência. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Agora, quando a gente tem um problema financeiro, o que é que a gente vai fazer? Chorar as dores. Ai, meu Deus, ai, por quê? Ai, por que aconteceu? Oh, meu Deus, oh, Jesus, oh, olha para mim, Jesus. Ai, olha para mim. E parece que é um concurso de se você fizer mais carinha, mais do gatinho do Shrek, Deus vai ter pena de você e vai dar. Não tem relacional, não existe isso, gente. Necessidade não move Deus. O que move Deus é fé, posicionamento. Fé mudou a agenda de Jesus inúmeras vezes. Fé tirou Jesus daquilo que ele ia fazer, parou Jesus e ele ainda admira, diz: nunca vi fé como essa. Seremos qualificados na jornada de perseverança para obter aquilo que Deus tem para nós. E o que Ele tem para nós é o que desejamos. Amém. João, vamos lá. Capítulo 5. 1 João, perdão. Volta aí. 1 João, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele. E esta é a confiança que temos para Ele. João escreve naquela passagem que a gente leu anterior, lá no capítulo 15, João está falando de Jesus, ok? Ele está relatando uma passagem que Cristo fala. Agora, 1 João é a carta de João. E ele começa a relatar aquilo que Jesus falou, porque aquilo que eu pedi segundo a vontade dele, tá beleza. Jesus falou isso. Agora é João relatando a experiência dele. Em João, Evangelho, ele fala o que Jesus falou. 1 João, no capítulo 5, verso 14, ele fala o que João viveu. Então a verdade que Cristo falou é vivenciada em João, e João agora fala a verdade que ele relatou agora para ele. E ele disse: essa é a confiança que nós temos com ele. O que é que isso passa na sua cabeça, meu irmão? Experiência, ele tem vivido isso. Ele não está falando algo teórico que Jesus falou lá atrás, ele está falando algo que ele vive, que ele experimenta. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E verso 15, e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, aquilo que Jesus falou, que viveríamos e permaneceríamos na verdade, a gente ia vivenciar essa verdade. Que eu tenho, que segundo a sua vontade, se a gente estiver em cima da palavra, se a palavra estiver dentro de nós, se eu estiver cheio da palavra, eu peço e ele me ouve. E se ele me ouve, vai acontecer. Se encha de palavra ao ponto das coisas naturais lhe indignar.
Sabe, eu creio em oração da fé, uma oração indignada. De colocar as coisas em ordem. De colocar, a oração da fé é uma oração de colocar as coisas em ordem, de guardar as coisas, de liberar, assim como no céu, aqui na terra. A gente vai ver isso provavelmente no domingo, mas a Bíblia não nos chamou para ver o problema e levar o problema para os céus. Tu acha que o céu, tu acha que Deus não sabe qual é o problema? Vai, agora, lembra que é personificado. Eu não estou falando do problema da humanidade. Eu não estou falando do problema do Brasil. Eu estou falando do seu problema. Personificado. Deus não sabe o que você está enfrentando. Deus foi pego de surpresa agora. E chegou sua conta, uma conta lá, alguma coisa diferente, que lhe desafia. Sempre nos desafia. Sempre tem coisa que vai desafiar a gente. Vai querer tirar a nossa paz, não tem? O mundo quer tirar a sua paz. Oh, meu Deus, não. Oh, e agora, pastor, o que é que eu faço? A sua paz ninguém pode tirar. Porque a sua paz foi Jesus que lhe deu. O mundo não deu, foi Jesus que lhe deu. Então ele não pode tirar. Mas ele vai tentar. E você pode abrir mão da sua paz e entrar no redemoinho que o mundo quer trazer você dentro dele. Então você vai ter que escolher. Agora, vamos lá, personifica. Deus foi pego de surpresa? Por mais que tenha surpreendido você, Deus foi pego de surpresa? Eita, agora pegou. Não sei não se Edgley consegue. Deus não foi pego de surpresa. Ele já sabia. Mas quando algo se levanta contrário àquilo que ele falou, porque ele não vai mudar de ideia, Deus não vai mudar de ideia a seu respeito. Porque não depende de você. Uma coisa que a gente precisa entender, que sem Ele nada podemos fazer. Tudo das promessas gira em torno de Cristo. O que foi estabelecido para você foi estabelecido em Cristo. A sua condição foi estabelecida em Cristo. A sua condição de santidade, a sua condição de prosperidade, a sua condição de saúde, a sua condição de paz, a sua condição de alegria, a sua condição foi estabelecida em Cristo, não em você. Porque a gente vai ser desafiado a pensar, o que foi que eu fiz para estar passando por isso? Aí você se coloca no local de Jó. Jó passa o livro todinho tentando entender porque ele está vivendo aquilo que ele está vivendo, que não merece. E você age diante da sua própria justiça, mas não é na sua própria justiça. É na justiça estabelecida em Cristo. Então agora não interessa o que é que aconteceu, o que foi, que comboio do inferno que se levantou. Rapaz, meu nome saiu na roda. Os infernos estavam lá os diabinhos tudo fazendo festa, sortearam o nome, sortearam o meu. Ó, que onda! Aí diz, então vamos nesse agora, vamos cair dentro. Não interessa o que é que aconteceu para se levantar essas coisas que estão se levantando. Não muda sua condição em Cristo. Agora, se você sai da sua condição de Cristo e tenta entender o que está acontecendo baseado na sua condição, você entra num redemoinho desgraçado de merecimento. Eu devo estar merecendo. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo outro. Eu fiz... Não interessa. Sobe na tua justiça em Cristo. Onde é a minha justiça em Cristo? Na palavra. Tudo que está na Bíblia te pertence em Cristo Jesus. Você sobe em cima dessa verdade. Não interessa o que é que eu fiz. Não interessa o meu passado. Não interessa os meus sentimentos. Interessa o que Jesus falou. Eu creio e acabou. Quando você sobe em cima da palavra, você toma o posicionamento de autoridade, onde suas palavras têm poder. Mas o grande ensinamento de Jó, eu gosto de duas coisas em Jó. Primeiro, ele não se queixou de Deus, né? Ele se queixou para Deus. Ele nunca cortou o relacionamento. Tudo que ele falava com Deus. Por que eu estou passando nisso? E lá na frente ele diz uma coisa que é sensacional. Antes eu te conhecia mas hoje os meus olhos te veem.
Essa é a grande diferença. O evangelho de ouvir falar, coisas que você escutou, testemunhos maravilhosos. Você percebe que a gente sim tem testemunhos, vamos ter momentos de testemunhos. Os testemunhos nos alegram a querer viver as coisas de Deus, mas a gente não vive o evangelho do testemunho da vida dos outros. A gente vive o evangelho de vivermos nós um relacionamento com Ele. E precisamos de ter experiência, e você só tem experiência na jornada. Não adianta, você não vai querer voar com um piloto que só treinou na cabininha, você vai querer voar com esse. Gente, temos a anunciar aqui, aperte o cinto, pode sentar, que o piloto que está pilotando essa aqui está sozinho, e é a primeira vez que ele vai pilotar um avião de verdade, que ele só voou na cabaninha. Eu tiro o cinto e digo, epa, mentira, não pode sair mais daqui, eu tenho uma bomba. Grita a palavra bomba que vão te tirar de lá de dentro, você não fica no avião com o cara que vai voar. Porque ele tem que voar horas com alguém experiente. Quando ele voa horas com alguém experiente, agora ele está habilitado a ir sozinho. Você precisa de hora de voo com alguém experiente. Você precisa ter suas experiências. E para ter experiência, você vai ser desafiado com coisas que os olhos olham e dizem, meu Deus, por quê? Mas você está cheio de palavra por dentro, de uma realidade diferente daquela que está se manifestando aqui. E quando você sobe em cima dessa verdade, você tem a autoridade para falar, ei, eu não aceito. Eu me recuso a definir a minha situação baseado nisso aqui que eu estou vendo, nisso aqui que eu estou ouvindo, nisso aqui que estão me falando. Eu me recuso a definir minha situação assim. Eu sou definido pelos céus. E o céu fala ao seu respeito um bocado de coisa. Pense. Romanos 1,17. Vamos voltar à mesma citação que a gente abriu em Hebreus. Só que dita de maneira diferente. Romanos capítulo 1, no verso 17. Diz que a justiça de Deus, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. A justiça de Deus se manifesta no Evangelho de fé em fé. Então, esse de fé em fé é uma sucessão de oportunidades de a gente crer. Para o quê? Para que a justiça de Deus se manifeste. É para você deixar de andar na sua justiça própria e você começar a andar na justiça dele. Uma vida de fé é você parar de andar naquilo que você merece e começar a subir em cima de promessas que você não merecia, mas ele te deu. Então é um convite atrás do outro, para que a justiça de Deus se manifeste. E quando Deus manifesta a sua justiça, Ele se revela quem Ele é. Então, de fé em fé, são experiências contínuas, onde você vai manifestar céus na terra e conhecer mais quem você é nele e quem Ele é em você. Lembra? Se permaneceres em mim e minhas palavras permanecer em você, é uma coisa que a gente está individualmente, mas absorto na grandiosidade que Deus é. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ele muda um pouco de Hebreus, porque Hebreus fala pela fé, e aqui ele fala por. Para mim tem toda a importância isso daqui. Para os mestres pode ser que não tenha, é a mesma coisa, é uma questão de semântica, isso é besteira. Mas para mim esse por é ponto de partida. Só existe jornada verdadeira em Deus se começar na fé. Você não pode começar uma jornada em Deus e no momento lá, quando precisar, e você está em fé. Só existe jornada verdadeira em Deus se o início da jornada for fé. Você precisa, no início da jornada, de uma palavra por dentro, de saber que é Ele que quer você ali e não abrir nem por um trem. Por fé é o início das coisas, o ponto de partida. Não tendo a fé como uma muleta para a vida, mas a verdadeira vida só começa na fé. Então existem jornadas que você já iniciou antes de ter fé, antes de começar a crer. Meu amigo, mude essa história dessa sua jornada. Não estou dizendo para voltar do início, mas a partir de agora que você entende que você precisa de fé nessa jornada, começa a colocar fé.
Olha, você nunca usou fé no seu casamento. Começa a colocar fé. Começa a chamar a existência o ser humaninho que está do seu lado com a maneira que Deus falou e não da maneira que ele se apresenta. Porque se você só faz relatar a realidade, você só está aumentando a possibilidade de uma briga, porque aquilo vai lhe irritar. Mas Deus falou no seu coração a respeito daquele ser humaninho que está do seu lado. Começa a chamar a existência, como Deus falou. Fala dos teus filhos, como Deus falou dos teus filhos, não daquilo que os teus filhos estão fazendo. Ah, ele pode ser isso, aquilo outro, que o mundo natural que ele mostrou, que ele fez, mas não chama você a existência, aquilo que você está vendo, chama aquilo que você está crendo. Senhor, como são os meus filhos? O que eu devo falar sobre ele? O que eu devo dizer sobre ele? O que é que deve sair da minha boca? Se você não tem nenhuma revelação sobre seus filhos, começa aí na Bíblia a respeito de filho. Herança do Senhor são os meus filhos, eles vão herdar a terra, eles vão ser uma geração forte e poderosa. Começa a falar a Bíblia a respeito dos seus filhos. Então, tua esposa não é o que é. Começa a chamar a existência o que a Bíblia fala sobre esposas. Começa a falar, meu irmão. Não tem nenhuma revelação. Isso é nossa obrigação. Buscar a revelação em Deus é nossa obrigação. Mas enquanto não chega, fala a Bíblia. Fala a palavra a respeito dela. Fala, auxiliadora, fiel, idônea, capaz, mulher virtuosa, não há outra igual. Abre Cantares e começa a dizer para ela o que Cantares fala da amada, né? Cada experiência de fé, nós conhecemos mais a respeito do caráter e de quem Deus é. Porque Ele se manifesta dentro de uma jornada de fé. João no capítulo 8, verso 31. Disse, pois, Jesus, 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia o quê? Isso aqui é para quem já começou a jornada de crença, ok? Isso aqui é para crente. Disse Jesus àqueles que tinham crido. Aqueles crentes que creram nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente o quê? Discípulo. Lembra que discípulo se faz, no discípulo não se nasce. Como é que a gente se faz discípulo de Jesus? Permanecendo continuamente na palavra. Como é que eu começo? Escolhe uma palavra, meu irmão. Uma palavra, monte em cima e não abre nem. Pode vir o Satanás, pode vir, eu não abro. Pronto, você começou a sua jornada. Eu resolvi crer em alguma coisa na Bíblia e não abro. Aí o verso 32 diz, e conhecereis, e a verdade. Agora a Bíblia fala que a verdade são duas, ok? A Bíblia, a palavra é a verdade e Jesus é a verdade, ok? Então Jesus é a palavra e a palavra é a verdade e a verdade é Jesus. E Jesus é a verdade e a verdade é a palavra e a palavra é Jesus. Agora como é que eu conheço a Jesus? Como é que eu conheço a palavra? Fazendo o quê? Permanecendo na palavra. É a porta de acesso ao sobrenatural. A sua Bíblia está cheio de sobrenatural. Se você um posicionamento natural, abrindo portas sobrenaturais. Permanece, fica firme, sobe em cima, começa a falar. Tem que estar na sua boca. A boca fala que está cheio Se eu não tenho palavra, pastor, o que é que eu faço? Encha o seu coração de Bíblia. Vá ler mais, tira um tempo de meditação, começa a ler. Não precisa ler a Bíblia de cabo a rabo. Está começando agora, quer ler, tem tempo, leia a Bíblia de cabo a rabo. Não tem tempo, não inventa de ler a Bíblia de cabo a rabo. Leia versículos que vão estar associados àquilo que você está vivendo. Porque tu só tem, eu só tenho, meu tempo é muito corrido, só tenho 5 minutos, eu estou num programa de ler a Bíblia, 5 minutos por dia. Primeiro você acaba mais ou menos quando Jesus estiver voltando.
né? Segundo, você vai ler muita coisa que não está relacionada ao que você está vivendo agora. Começa a ler versículo que está relacionado a você, que é aquilo que você está vivendo agora. Se encha de Bíblia. Se encha de palavra. Qual é o seu desafio? O que é que você está sendo desafiado hoje? O quão de remédio você tem? O quão de Bíblia você tem para aquilo que você está vivenciando hoje? Ah, não tenho nada. Marca um aconselhamento. Venha-se embora aqui conversar com a gente. Tem uma equipe massa de aconselhamento. Tem uma equipe grande. Ele vai lhe encher de palavra. Você vai sair com palavra até aqui. Venha com papel e caneta, porque você vai anotar muita palavra, para você meditar bem muito, para se encher disso daí. Mas só fica o problema na sua cabeça, você só medita no desafio, você só medita na coisa, tira o teu sono. Olha, um problema que está tirando o teu sono, você está ocupando a sua mente com um tempo que poderia estar com a palavra. Quer dormir rapidinho? Pastor, não estou conseguindo dormir, porque o problema está aqui. Eu disse, quer dormir rapidinho? Quero, como é que eu faço? Abra a Bíblia. Vai dar um sono. Aí depois você diz, agora você não queria dormir com problema, agora você não vai dormir com a Bíblia não. Não durma não, só para deixar a carne no lugar dela. Ela vai começar a piscar, diz, não, vai dormir, agora eu vou tomar café. Para ficar agora em cima da Bíblia. Se encha de palavra. Agora, se você tem muito tempo, lê a Bíblia de cabo a rabo. Tem até um programa dos teens aqui que eles estão lendo a Bíblia de cabo a rabo. Ok? Você pega um programa desse, vai ler a Bíblia, tem tempo, faça. Se não tem tempo, meu irmão, leia versículos que estão associados àquilo que você está passando hoje. Se encha dele. Não adianta você aprender a nadar no deserto. Deixe para nadar quando começar a chover. No deserto vai estudar como sobreviver na seca. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 17, eu vou acabar com esse versículo, mas eu vou ler várias coisas aqui. Mas eu queria já chamar o grupo de louvor. Segunda Coríntios, no capítulo 3, no verso 17. Diz assim, ora, o Senhor é quem? Eita! Ora, o Senhor é o... E onde está o Espírito do Senhor, aí é o quê? Liberdade. A gente leu lá atrás que a liberdade estava associada com a verdade e com a palavra, ok? Agora, a mesma Bíblia que diz que a verdade e a palavra estavam associadas com a liberdade, ele está dizendo que agora, nessa estação, nesse tempo, porque Jesus estava falando antes que o Espírito chegasse, ele está associando agora o nosso amigo, o Espírito Santo, que vem no lugar dele e está aqui. Então, o Espírito está associado com a liberdade. A Bíblia está dizendo, onde ele é Senhor, aí há liberdade. Mas se a gente lembra que o Espírito, que é a liberdade, está associado com a palavra, o Espírito também vai estar associado com a palavra. Jesus, anunciando a vinda do Espírito, diz, olha, o que vocês têm para saber, vocês não têm como receber agora, mas vai chegar o tempo que vocês vão receber o amigo e o consolador, e ele vos fará lembrar de todas as coisas. Ele vai trazer revelação a respeito dessas coisas que eu estou dizendo. Então o Espírito, ele está intimamente relacionado com a palavra, e por estar relacionado com a palavra, ele está intimamente relacionado com a verdade. Isso me faz pensar que a verdade não é necessariamente aquilo que você está vendo, pegando ou sentindo. Existe uma verdade que é superior àquela verdade natural corrompida, uma verdade celestial, mas para Deus é a verdade. Para Deus, a verdade bíblica é mais verdade do que a nossa verdade natural, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está passando. Então, quando eu começo a olhar aquilo que se levanta com a de dizer, rapaz, existe algo superior em Deus que eu posso vivenciar. Eu não quero viver isso daqui. Eu não quero viver essa realidade natural. Eu não quero viver uma falta. Eu não quero viver uma doença. Eu não quero viver uma necessidade. Eu não quero viver um problema. Eu não quero viver um posicionamento que me afasta de Deus. Eu quero viver a verdade bíblica. Eu quero viver a verdade que Deus manifesta através de Cristo. E para isso a gente tem o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas está dentro de nós, habita dentro de nós, ele faz morada aqui dentro. O Espírito da
a palavra, o Espírito de Jesus, o Espírito da verdade. Ele precisa de algo para que a verdade se manifeste. Ele precisa ser Senhor. E para ele ser Senhor é necessário submissão. Você não pode deixar a sua cabeça pensar o que ela quer pensar. Você não pode fazer o que você quer fazer. Se submeta ao Espírito. Deus fez esse trabalho todinho de fazer Jesus morrer na cruz para que você seja habilitado pelo sangue de Cristo a habitar, tabernacular, eu gosto dessa palavra, tabernacular a presença dele, o Espírito dele. Para quê? Para você ignorar, para você fazer as coisas da sua cabeça, para você fazer as coisas da sua agonia, do seu pensamento, da maneira que deve ser. Bota um freio e diz: Espírito Santo, eu quero fazer assim, 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 assado, mas eu tenho certeza que eu estou errado. Me diz aqui como eu devo fazer. Fala comigo. Fala comigo. O Espírito Santo não fala comigo. Lê a sua Bíblia. Porque se ele é o Espírito da verdade, ele acende no meio da palavra. Ele brilha em meio da palavra. Sabe que às vezes chega versículo que você repreende? Eita, chegou esse dinheirão. Eita, vou comprar isso, isso, aquilo, outro. Aí chega um versículo para dar na tua cabeça. Aí tu repreende. Sai, repreendido em nome de Jesus. Esperando esse dinheiro chegar, um bocado de tempo para fazer isso. Aí vem um versículo para eu dar. O Espírito fala através da palavra. Ele vai trazer direcionamento. Você precisa parar para ouvir. Não deixa a agonia calar o Espírito. Porque você só age em fé de maneira verdadeira se o Espírito estiver junto com você nessa jornada. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor não é a presença dele, porque no momento que ele está presente, você nasce de novo, ele está presente dentro de você, mas você ainda vive opresso. Embora liberto, você vive debaixo de situações que falta revelação para você se posicionar contrário. Ele precisa do senhorio do Espírito por dentro de você para você tomar atitudes de acordo com a vontade dele. E todos nós, verso 18, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória. Lembra que a gente viu de fé em fé? A Bíblia está associando essa vida de fé em fé com uma vida de provar a glória e provar a glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha na versão A Paixão como fala isso aqui. Na versão A Paixão, verso 17, diz assim: agora, o Senhor a quem eu me refiro é o Espírito Santo. E onde quer que ele seja o Senhor, onde quer que o Espírito Santo seja o Senhor, há liberdade. Num comentário bíblico sobre esse versículo, diz assim: então aquele que tem o poder de escolha de acordo com a vontade de Deus é o Espírito do próprio Deus. Nesse lugar de submissão à sua vontade e desejo, encontramos a verdadeira liberdade, fazendo o que devemos fazer em vez do que queremos fazer. E nesse contexto que aspectos da salvação são acrescentados em nós e coisas contrárias são suprimidas e deixadas do lado. É nessa vivência, nessa luta interna de crer na palavra, apesar da coisa natural, que Deus é estabelecido dentro de nós. O senhorio do Espírito é estabelecido dentro de nós e a vida da salvação é vivida verdadeiramente. O verso 18 na Paixão diz: todos nós podemos nos aproximar dele com o véu removido do rosto. E sem véu, todos nós tornamos como espelhos que refletem intensamente a glória do Senhor Jesus. Estamos sendo transfigurados à sua própria imagem, enquanto passamos de um nível mais brilhante de glória para outro. E essa gloriosa transfiguração vem do Senhor, que é o Espírito. A nossa vida de fé é uma jornada, gente. E essa talvez seja o tema da mensagem de hoje. A nossa jornada de fé. Não é coisa simples, não é uma coisa besta,
mas é uma vida de manifestarmos aqui na terra a glória de Deus. Frutificar, meu irmão, em Deus, não é uma questão de você manifestar coisas. Ah, estou crendo no iPad. Ah, o iPad chegou, que coisa. Ó o fruto. Ó o fruto. Não é manifestar coisas, mas é manifestar a pessoa dele em nós, através da experiência da jornada. É você estar brilhando a glória de Deus, porque resolveu crer. E para crer, você se abraçou com Jesus, com a palavra, com o Espírito. E sai dessa jornada cheiroso. Oh, Jesus cheiroso. Você sai dessa jornada brilhando a sua glória, manifestando quem Ele é, sendo consertado, ajustado, moldado à verdade superior de Deus, sendo transformado de glória em glória. Fica de pé, quero orar por você. Eita Jesus, Deus bom, eu estava com saudade, viu? Síndrome de abstinência de pregação, não pode. Deus é bom demais, Deus é bom demais, Deus é bom demais.